Segundo reinado, de 1840 a 1889. A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala segundo reinado é o que é o segundo reinado. Então, o segundo reinado basicamente é o momento em que o Brasil foi administrado por Dom Pedro II até a proclamação da República, né? Esse é considerado também o último momento do Império Brasileiro, né? Então, nós tivemos um primeiro reinado, que foi o de Dom Pedro, e nós tivemos o período regencial, e agora nós temos o segundo reinado, que é, no caso, o reinado de Dom Pedro II, que antes era Dom Pedro de Alcântara durante o período regencial. Esse é um momento que vai ser muito marcado pelas disputas de poder, né, e pela tentativa do imperador em controlar essas disputas de poder. Então, uma das primeiras elementos que denotam essa disputa de poder é que os liberais, que foram aqueles que basicamente atuaram no golpe de maioridade, né, que fizeram que a maioridade do Dom Pedro de Alcântara fosse antecipada, né, em 3 anos, basicamente foram os liberais. Então, a primeira coisa que o Dom Pedro II faz quando se torna imperador é criar o Ministério da Maioridade, que era um espaço onde os liberais poderiam disputar, né, poderiam colocar em prática as suas ideias para a sociedade brasileira, né? E em oposição, né, o Dom Pedro II ele vai fechar a Câmara, justamente, que era o lugar onde havia a maioria dos grupos conservadores, né? Então, você já vê aí um primeiro tensionamento entre esses dois grupos, entre os liberais e os conservadores, né? O ápice desse processo vai ser justamente as conhecidas eleições do cacete, né? Em 1840, né? Essas eram eleições para deputado, e basicamente o que você tem nessas eleições é um conflito violento entre liberais e conservadores. E eu estou falando violento porque partiu-se para a violência física. E é esse um dos motivos que vai levar, inclusive, o Dom Pedro a dissolver, a fechar a Câmara, né? E aí ele vai criar, claro, para que haja também um espaço, né, para que os conservadores pudessem disputar seus poderes junto ao Dom Pedro. Ele vai criar o Ministério Conservador, que é justamente a coalizão, ou seja, o agrupamento dos setores mais conservadores da sociedade para atuarem junto ao imperador, né? O imperador basicamente vai ter essa função de tentar organizar minimamente essas disputas, né? Principalmente porque vai haver uma centralização do poder político na figura do imperador, né? Então, se você tem as regências como um momento que estava pensando numa descentralização, principalmente criando instituições locais que pudessem administrar, né, o território localmente, você tem aqui uma espécie de centralização em termos dos poderes que regiam o território nacional. É uma espécie de retorno a essa centralização política. E aí você vai ter a criação do que nós chamamos de parlamentarismo às avessas, né? O parlamentarismo às avessas, ele é chamado às avessas porque ele não é feito do mesmo jeito que o parlamentarismo inglês. No parlamentarismo inglês, o parlamento existe para reduzir o poder do rei, né, justamente porque ele pensa na construção de um parlamento que é eleito, e esse parlamento elege um primeiro-ministro que de fato é quem governa a nação, né? O rei tem apenas uma função simbólica, né? Uma função simbólica que está principalmente ligada às raízes tradicionais da Inglaterra, mas que ele não tem a função de governar, né? A função dele é apenas de reinar, ou seja, de agir como rei, como uma figura pública, né? No Brasil, o que acontece é o inverso. O parlamentarismo tem uma função de ampliar o poder do imperador. Por quê? Se as eleições elas elegem aquelas pessoas que vão fazer parte do parlamento, ou seja, que vão fazer parte da cúpula política que vai ajudar a tomar decisões,
É o imperador quem vai nomear e exonerar e escolher quem é o primeiro-ministro, quem são os conselheiros e, por sua vez, quem vai de fato fazer parte do parlamento. Então, se no parlamentarismo inglês você descentraliza, reduzindo o poder do rei, no parlamentarismo às avessas de 1847 no Brasil, você aumenta o poder do imperador. Né? Você tem um parlamento que necessariamente não consegue exercer sua função de legislador, né, de construtor de leis, né, não consegue exercer sua função de pressão política no sentido de dizer a partir da disputa política para onde essa sociedade vai, né? Basicamente é o imperador que vai se utilizar desse recurso que é o poder político de forma mais direta, né? Esse é o momento que o Brasil vai ficar conhecido também pela construção de uma série de conflitos internacionais, principalmente na definição, para a definição das suas fronteiras. Um desses eventos muito conhecidos desse momento foi a Guerra do Paraguai. Professor, por que o senhor está falando desses, no plural? Porque existiram uma série de outros, mas a Guerra do Paraguai, de fato, é um dos que mais chama atenção, porque é um conflito que durou 5 anos. Basicamente, é um conflito que levou a quase o extermínio de toda a população masculina do Paraguai. O imperador brasileiro ele cria uma rixa com o presidente paraguaio Solano Lopes e diz que só vai acabar com a guerra quando de fato Solano estiver morto. E não se pesa o preço das vidas que serão mortas nesse processo. Para vocês terem uma ideia, a guerra chegou uma hora que as pessoas não queriam participar do exército, não queriam ir para a Guerra do Paraguai no Brasil. Então o que era muito comum fazer? Você fazia festas, o governo financiava festas, quando toda a população estava reunida, né, todo mundo já tinha se divertido um pouco, bebido um pouco, né, já não tinha mais a capacidade de reagir, então as autoridades chegavam e levavam à força os homens que estivessem no lugar, né, para que eles fossem lutar na Guerra do Paraguai. Então muita gente entrou no exército de forma compulsória, entrou no exército sem querer participar do exército, sem querer participar da guerra. Essa guerra exterminou 80% da população masculina do Paraguai. A gente está falando de mortes na casa dos milhares, né? Então muita gente morreu. O próprio exército brasileiro chega uma hora que a alta cúpula chega a considerar essa uma luta que já não era tão honrosa assim, Principalmente no final da guerra eles começavam a atirar em adolescentes e crianças que também eram levados ao exército de Solano, ou seja, ao exército do Paraguai. É uma história que tem muito a ver com essa coisa de não se pensar, né, nas perdas humanas, né, e no poder que determinados políticos detêm de produzir esse tipo de conflito. E em que medida não dava para a população se defender ou se proteger no sentido de não participar de fato. Você poderia o quê? Se esconder, desertar? Mas isso é considerado crime de guerra, então era um problema. Quando a gente pensa nas consequências da Guerra do Paraguai, né, a gente tem que pensar como a Guerra do Paraguai, né, serviu para que o exército começasse a perceber que não concordava com determinadas ideias e que possuía suas próprias ideias e, portanto, desejava fazer parte do jogo político. Isso é uma coisa que não acontece em nenhum outro lugar do mundo, tá, gente? Em que sentido? No sentido de que o exército tem que ser uma força neutra, ela não pode ter partido político. No Brasil, o exército participa da política, né? O que é uma questão, às vezes, contraditória. A Guerra do Paraguai ela vai enfiar o Brasil numa série de dívidas, principalmente com a Inglaterra. A Inglaterra quem vai mais emprestar recursos para que o Brasil continue na guerra. E ao mesmo tempo vai fazer com que a questão do negro apareça dentro da corporação militar. Muitos dos negros participaram do exército, participaram da Guerra do Paraguai
mas não eram tratados como os outros soldados que eram brancos. Então, isso fez com que determinados grupos percebessem que havia uma diferença de tratamento entre brancos e negros, né? O que foi, de certa forma, o que colaborou, de certa forma, com processos de luta pela própria libertação dos escravos no Brasil. O Brasil ainda era um país escravocrata durante esse momento. Então, falar dessas coisas, vamos às atividades.